Sabe, quando a gente pensa em dor crônica, é muito comum tratar como um problema local, né? Uma dor ali no músculo, na articulação, no osso. Mas e se a raiz do problema for bem mais profunda? E se não for só uma questão física, mas sim neurológica? Pensa num sistema que ficou, sei lá, travado num estado de alerta constante e que, para resolver, precisa de uma abordagem totalmente diferente. Uma espécie de reset. Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o que é essa história de sistema travado. Depois, vamos ver como uma técnica bem específica se propõe a recarregar o sistema nervoso. Em seguida, a gente vai detalhar os 3 estímulos que são a chave de tudo e, por fim, vamos ver como tudo isso se junta num processo de 8 fases com o objetivo de aliviar a dor. Vamos começar pelo começo, então. A ideia aqui é a gente repensar um pouco o que é a dor crônica. Pensa no seguinte: e se a dor crônica não for um problema no hardware, tipo no corpo, mas sim um erro de software lá no cérebro? A lógica é que o sistema nervoso central fica meio que preso, num loop, num ciclo de dor que não acaba. O corpo em si pode até já estar curado, mas o cérebro não entendeu isso. Ele continua mandando e recebendo sinais de perigo sem parar. É como aquele alarme de incêndio que dispara e não desliga mais, mesmo que o fogo já tenha sido apagado. Faz sentido, né? É por isso que focar o tratamento só no local da dor, só no hardware, às vezes simplesmente não resolve de vez. Tá, então se o problema é esse software travado, como é que a gente dá um reboot? É aí que entra a tal da técnica AB de reload proprioceptivo. O nome é comprido, mas a ideia é essa, um método neuromanual que busca justamente reiniciar esse sistema. Vamos decifrar essa definição aqui. O ponto mais interessante para mim é a ênfase em baixa intensidade. Ou seja, não estamos falando de força de jeito nenhum. O objetivo é recarregar as informações proprioceptivas. Propriocepção, para quem não lembra, é aquele sentido que diz onde cada parte do nosso corpo está no espaço. E a parte córtico-cerebelar? Isso aí é sobre a comunicação entre o córtex, a parte que pensa, e o cerebelo, que coordena os movimentos. Então, resumindo, a técnica usa toques bem sutis para basicamente atualizar o mapa mental que o cérebro tem do nosso próprio corpo. Ok, mas como é que essa reprogramação acontece na prática? Bom, a técnica toda se baseia em 3 estímulos, e eles são bem fundamentais e, sinceramente, muito inteligentes. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro passo é o que a gente pode chamar de ignição. A meta aqui é botar o córtex cerebral em estado de alerta máximo. E como se faz isso? Com uma experiência sensorial que seja totalmente nova para ele. Essa imagem aqui ilustra o processo perfeitamente. O negócio começa com um pedido simples: focar conscientemente no contato entre os dentes. Pensa bem, a gente quase nunca faz isso, né? Para o cérebro, é um comando super inesperado. Isso aí gera uma comunicação super intensa entre os 2 hemisférios, tentando decifrar essa sensação nova. É como se isso preparasse o terreno, deixando o cérebro pronto para a neuroplasticidade, que é aquela capacidade incrível que ele tem de se reorganizar e criar novas conexões. Agora, o segundo estímulo, esse talvez seja o mais surpreendente de todos, porque ele revela uma conexão mecânica direta entre partes do corpo que, assim, de primeira, a gente juraria que não tem nada a ver uma com a outra. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que uma ação super precisa lá no joelho consegue afetar a mandíbula e a cabeça? Parece que não faz sentido nenhum, né? Tipo, o que o joelho tem a ver com a mandíbula? A resposta, olha que interessante, não está nos ossos ou nos músculos isolados, mas sim no tecido que conecta tudo por dentro. E aqui está o pulo do gato. A resposta é a linha profunda anterior. Pensa nela como se fosse uma superestrada de tecido conectivo que atravessa o corpo. Ela transmite tensão mecânica de forma direta. É quase como um sistema de cordas e polias que a gente tem por dentro. Então, um toque bem sutil e preciso ali no joelho, na tal da alavanca patelofemoral, manda uma informação mecânica por essa estrada que viaja até a mandíbula. E isso permite um reajuste postural à distância. É genial! E para fechar, temos o terceiro estímulo. Esse funciona como se fosse o comando de reset, uma reinicialização bem suave para o sistema todo e aplicado direto na espinha dorsal. Como a gente pode ver aqui na imagem, o estímulo é um deslizamento bem específico que percorre a coluna inteira. Mas por que isso funciona? Simples, é um toque em partes ósseas, fora do campo de visão da pessoa. Isso coloca o sistema postural num estado de prontidão, de vigilância. E essa prontidão abre uma janela de oportunidade para o corpo se reequilibrar. E olha só, o ponto crucial aqui é a precisão. A pressão que se aplica é muito, mas muito leve, coisa de 150 a 250 gramas. É um toque que a pessoa mal sente.
mas é justamente por ser tão sutil e tão preciso que ele gera uma resposta neurológica muito mais profunda do que um estímulo forte que poderia, sei lá, só saturar o sistema, entende? Menos é mais nesse caso. Beleza. Agora que a gente já entendeu os 3 estímulos-chave, vamos ver como eles se encaixam dentro de um processo de tratamento todo estruturado. Então, o tratamento todo é dividido nessas 8 fases bem claras. Ele começa com aquela ignição do cérebro nas fases oclusal e de disparo. Daí, passa pela aplicação dos estímulos, que são as fases aferente e de reload. E no final, o mais importante, integrar tudo isso de volta na vida diária, que é a fase de AVD. É um caminho completo, sabe? Com um objetivo bem claro no final, a remissão da dor crônica. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Será que a chave para um alívio de dor de verdade, profundo, não está na força, mas sim em toques super precisos, super sutis, que o corpo mal consegue sentir? A base dessa técnica toda sugere que sim, que para um sistema tão complexo e sensível como o nosso sistema nervoso, talvez a resposta mais poderosa não venha do estímulo mais forte, mas sim daquele que é mais inteligente e, quem diria, mais delicado. Fica aí a reflexão.